E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre. Eu prometi esse vídeo há um tempo e não fiz, mas finalmente está saindo. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu consegui reduzir temperaturas da RTX 2060 e a 2060 Super. A primeira, a RTX 2060 Galaxy, que você já deve ter visto várias sendo vendidas no Brasil e no AliExpress. E a segunda é a Manley, essa 2060 Super aqui, um pouco diferente, né? Eu peguei esses dois aqui porque são os mais esquentados que eu tenho aqui. Então, se eu conseguir com os quentes, também vocês vão conseguir com os mais tranquilos. Vamos lá ao vídeo. A primeira placa que eu vou tratar sobre é a 2060 Galaxy TU106, que é o chip gráfico de 2019, né, 12 nanômetros. Vejam que o GPU clock é 1365, o memory clock é 1750 e o boost 1695, mas esse boost ele aumenta, tá? Não é esse que tá falando não. De acordo com a temperatura da placa, você consegue um boost mais alto também do que isso. Esse vídeo é sobre realizar undervolt e também realizar curva de fãs. A curva de fãs é algo menos problemático, mas a undervolt você tem que ter cuidado também com o que você faz. Se você reduzir muito a tensão do seu produto, ele vai travar em algum momento do jogo. Então você vai saber que não deu certo, se não ficou muito legal, se travar. Aí você vai precisar aumentar um pouquinho o valor que você colocou. Nós vamos usar aqui o Deus da Guerra com o jogo base e o MSI Afterburner é através dele que nós vamos ter as informações e também vamos conseguir fazer esse undervolt. Primeiramente no Deus da Guerra vocês podem ver ali, ó, que a temperatura fica ali no começo, na casa dos 77 graus, né, bem no comecinho ainda do meu benchmark. O hotspot 93, a fan em 2400 RPM e a frequência do chip gráfico fica ali mais ou menos 1830, alguma coisa assim. Lembrando que depende muito do modelo de 2060, algumas vão com a frequência um pouco mais alta, algumas mais baixa, depende muito, mas no final das contas a diferença no FPS não vai ser tão grande. No final do benchmark a temperatura máxima que eu tive ali foi de 79 na placa de vídeo em si, com o hotspot em 95, tá? E a fan ficou a 2700 RPM. Então vocês estão vendo que é um valor bem altinho e que muitas pessoas iriam querer abaixar. E é isso que vamos fazer. Então, gente, vamos aqui no MSI, tá? A primeira coisa que vocês vão fazer, na parte de Core Clock, vocês vão reduzir o Core Clock para menos 200, tá bom? E vocês vão dar um OK, é isso que vocês vão fazer. Depois, do lado do Core Clock, vocês vão clicar naqueles três pontinhos ali e vai abrir essa nova aba, onde você pode configurar a tensão e o clock da placa de vídeo. Vejam que tem uma linha mais clarinha em cima e uma linha mais escurinha embaixo, porque a gente acabou de reduzir para menos de 200 o Core Clock, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar ali onde tem a parte de 900 mV, que é a tensão que eu vou colocar. Geralmente essa placa trabalha com tensão em 1000 mV, então eu vou colocar agora em 900 e vou subir aqui para o clock que a gente viu lá no jogo. Qual o clock que você vê no jogo? 1830, 1840, vai ficar mais ou menos isso. Aí você vai ver no cantinho lá, 1845, por exemplo, foi o que eu usei aqui. Você vai abaixar essa aba que abriu e dar um OK. No momento que você dá OK, vai mudar, vai fazer a tal da curva, tá? Então vai ficar bem assim, ó, né? Vai fazer a curva e pronto, tá feito aqui a curva de tensão e de clock. E vocês vão perceber que ainda continua uma linhazinha bem fininha lá em cima, enquanto a linha agora atual, com esse perfil customizado, tá um pouco abaixo, né? É isso que a gente quer mesmo. Agora vamos fazer o controle das fãs. O que você vai fazer? Vai clicar na engrenagem, ali no MSI Afterburner, vai em ventoinha, ativa, habilita o perfil da ventoinha, e aqui onde vocês vão poder mudar de acordo com o teu gosto. Realmente acaba sendo com o teu gosto porque algumas pessoas vão querer menos ruído, outras não vão se importar com mais ruído. Vocês vão clicar em cada um desses pontinhos que tem aqui e podem subir ele de acordo com a velocidade do fã que você quer e a temperatura que você quer que comece aquela velocidade. Por exemplo, eu quero que a fã esteja aos 60% com a temperatura de 50 graus. Aí você vai lá e sobe, né? É assim que você vai fazendo. Então eu fui subindo aqui, eu fiz essa curva final para usar de exemplo para vocês, mas não é algo fixo. Você pode muito bem reduzir essa curva de acordo com o teu gosto, com os teus testes. Se você pegar um modelo mais tranquilo de placa de vídeo, nem precisa fazer uma curva tão agressiva quanto que eu fiz. Pode fazer uma curva mais simples, tá? Agora vamos voltar no jogo, no Deus da Guerra, e percebam aqui a diferença de temperatura. Vejam ali que está tendo uma temperatura na casa dos 65 graus, enquanto o RPM aumentou um pouco, 2.900, afinal eu coloquei uma rotação um pouco mais alta também.
e o Core Clock fica 1845, 1830. Fica até um pouco mais alto do que ficava a outra quando eu não tinha mexido, tá? Aí vamos passando até o final dos testes e vocês vão ver que bem no final a temperatura que eu obtive foi de 69, com o hotspot em 85 e a fan em 2.900, ou seja, eu consegui reduzir 10 graus, tanto na temperatura média da placa de vídeo quanto no hotspot. Para mim foi uma diminuição muito boa, não sei se vocês também consideram isso. É claro que a fan vai fazer um pouco mais de ruído e aí você pode também reduzir um pouco naquela curva lá. Só que nessa placa aqui também achei legal deixar assim. E tá aí para vocês também lado a lado como estava e como ficou, né, para deixar um comparativo mais certinho. Então realmente 10 graus de diferença, tanto no hotspot quanto na média da placa de vídeo. E em relação à fan ficou 300 RPM a mais, não é tanto assim. E vejo que também em relação ao consumo diminuiu, né? A placa diminuiu cerca de 15 a 20 watts de consumo, porque o Undervolt também trata sobre consumo. Então você tem uma placa consumindo menos e com menos temperatura, só com um barulhinho um pouco a mais. Eu acho que é algo bem positivo. Então, pelo menos no caso dessa 2060, eu tive bons resultados, mesmo sendo um modelo mais esquentado. Agora, a 2060 Super eu tive mais problemas. 2060 Super em mãos, não é que eu tive problemas por ser uma 2060 Super, e sim porque o projeto dela é meio estranho, ela tem uns termopads bem grossos que eu vou provavelmente ter que trocar, ainda assim eu consegui reduzir a temperatura dela. Mas se você tiver com outro modelo, vai ser até mais tranquilo do que foi para mim para realizar esse mesmo procedimento nela. Então tá aí para vocês as informações dessa 2060 Super da Manley, comprada via AliExpress. Ela é uma placa com TU-106 também, 2019. Veja que o GPU Clock é 1470, Memory Clock 1750 e o Boost 1695. Como eu disse para vocês, o Boost vai mais do que isso. Aí na primeira vez que eu iniciei o jogo, vejam aí que a temperatura subiu muito, tá? Vejam que foi na casa de 82, 83 graus, o hotspot 100, 101 graus. A fan da GPU está em 2.900, o consumo fica muito alternado, né? Fica em 160, 170, 180 até que chegou o consumo dessa placa de vídeo. Então tá muito quente esse modelo, muito quente mesmo, né? Realmente aqui já me preocupa mais. Não gostaria de ter uma placa de vídeo com temperatura dessa o tempo todo. Então a ideia geral aqui é a mesma da 2060, tá? E aí você pode adaptar para a sua placa de vídeo sem problemas. Eu vou até abrir o MSI junto com o jogo para vocês perceberem que em relação à tensão, ela fica também na casa dos 1000, tá? 1000 mV. Nesse caso eu vou reduzir ele para menos 250, mas não se preocupem, tá? O Core Clock que nem eu ensinei também no caso da 2060. Vou abrir os três pontinhos para a gente mudar a curva de tensão também da placa. E na parte aí dos 900 mV, que nem eu tinha falado para vocês na 2060, também vou subir da 2060 Super, só que no caso aqui eu vou subir para 1875, tá? Foi porque eu vi lá no começo que a placa ficava mais ou menos com isso também. Lá nos testes, acho que vocês perceberam que vai ficar, quando a temperatura estava mais estável, ficava na casa dos 1870. Além disso, também eu fiz algo aqui que foi o Power Limit, eu coloquei o Power Limit 90. Mas isso aqui não será necessário provavelmente para você. Então essa parte do Power Limit, só se você estiver com um caso igual o meu aqui. Mas caso não esteja, não precisa fazer porque vai ser um caso igual da outra Galaxy lá que eu mostrei para vocês agora. E em relação à curva de ventoinha, eu coloquei a mesma curva da Galaxy. Eu aproveitei, não vi problemas em fazer assim, mas aí é contigo também, tá certo? E aí coloquei para fazer o teste, as temperaturas não foram tão diferentes assim, mas vocês vão perceber uma sutil mudança, né? Então ficou ali com a temperatura final de cerca de 79 a 80 graus e um hotspot em torno de 96 a 97 graus. A frequência do chip gráfico ficou na casa dos 1860, 1870 e o consumo ficou ali mais estável na casa dos 150, 160 watts, não chegando aos 180 que estava chegando antes. Afinal, eu fiz o Undervolt. Então, aqui não foi um resultado tão alto quanto eu consegui na Galaxy. Foi só cerca de 4 watts de diferença, enquanto na Galaxy tinha sido 10, mas ainda assim eu obtive. E você, com a sua placa diferente, aí, um modelo diferente de 2060 Super, certamente o resultado será muito melhor do que eu obtive nessa, que também tem um negócio na construção dela que está atrapalhando. E no final das contas, está aí para vocês o comparativo. A média de temperatura, como eu falei para vocês, reduziu um pouco. O RPM da fan aumentou só em 100,
tá? RPM não é grande coisa. A média de FPS a mesma, agora percebam que na frequência estava lá em 1750, enquanto na que eu fiz aqui está 1860 mais fixo, certo? Para você reduzir até um pouquinho mais a temperatura, você pode também colocar 1750. Acabei de provar também que mesmo que a frequência seja um pouco mais baixa, 100 MHz mais baixo, dá a mesma média praticamente, né? Veja aqui no caso do Deus da Guerra. Então vocês também podem alterar um pouquinho a frequência para que se sua placa for igual a minha e ela esquentar demais, também vai esquentar um pouco menos, colocando a frequência do chip gráfico em 1750, que nem está daquele lado lá. Então obtive resultados ok aqui, melhores na 2060. Pois é, então, gente, esse é o vídeo, bem simples, acho que deu para vocês entenderem no geral como que faz 2060 Super, 2060 normal, consegui reduzir pelo menos um pouco com elas, também vale para outras placas, tá? E também tem um caso aqui já que eu já fiz um vídeo sobre isso da 3060 Ti, deixo até para vocês aqui o vídeo na descrição. Caso tenha algum tipo de dúvida, deixe nos comentários, eu posso fazer com outras placas, mas a ideia central de reduzir a temperatura é essa, tá? Fazer um undervolt e fazer a curva de fãs diferente do que ela vem, e foi o que eu mostrei aqui nesse canal. Então não se esqueça, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!